irmãos, boa tarde. Retorno ao contato com vocês, porque é uma necessidade que eu tenho de difundir a nova ordem de Jesus. Sei que não faço boas postagens, principalmente a anterior. A anterior foi... Eu tenho a impressão que eu não estava ciente de mim, porque eu nem me lembro o que falei. Foi a negação, eu vou cancelar e vou essa substituir aquela. Então é o seguinte, eu pertenço à nova ordem de Jesus de coração. Não tenho fisicamente assim, juridicamente não, mas de coração eu pertenço à nova ordem de Jesus. Então, nas informações anteriores, eu falei sobre os apóstolos. Naquele livro, Coração do Mundo, Brasil, Coração do Mundo, Página do Evangelho, Jesus diz que é necessário reunir os apóstolos encarnados naquele momento, em 1885. Então, eu vou falar sobre um apóstolo encarnado, porque a maioria deles nasceram na Argentina e fundaram aquela associação Constância e ficaram lá, etc, etc. Já falei. E um nasceu em Portugal, que foi o Tiago, o irmão caçula de Jesus. Tiago, filho de Maria também. Então, eu vou falar sobre Tiago, porque ele foi que implantou aqui no Brasil a nova ordem de Jesus. Nasceu em Portugal, como eu disse anteriormente, nasceu em Portugal, aos 6, 7, 8 anos foi para Recife com a família, claro. Teve malária, escapou, etc. E a mãe dele comprou as ações de uma grande livraria que tinha lá, que tem ainda, chamada Ramiro Costa. E ele, quando era rapazinho, já começou a trabalhar na livraria Ramiro Costa, que eu vi isso nesse Arquivo Nacional. Eu fui no Jornal do Comércio de Recife, eu sou de lá, né? E pedi a Diamantino Coelho Fernandes. E chegaram muitas informações da vida dele, particular, casamento, filhos, tudinho. Aí, ele trabalhou na livraria. Nesse momento, ele escrevia para 3 jornais de Recife, São Paulo e Rio. A mãe dele, em determinado tempo, quis voltar para Portugal, a família. Ele então foi para o Rio de Janeiro, Diamantino Coelho Fernandes, apóstolo Tiago. Foi para o Rio de Janeiro e lá no Rio ele casou-se com uma moça que é a alma gêmea dele. Esse livro daqui, Corolário, diz a alma gêmea. Então ele casou-se, teve filhas. Filho não teve não, que eu não me lembro, ele não teve filho, só filhas. Então, lá ele começou a trabalhar para a nova ordem de Jesus. E em casa, na casa dele, ele fazia reuniões, como se faz aqui, culto no lar, ele fazia na casa dele. Como ele era um grande médium, e era apóstolo de Jesus, há 2000 anos atrás. A esposa dele também, todas as encarnações que eles tiveram, de 2000 anos para agora, foram, parece que 8 encarnações, todas, ele ou era católico, cristão, ou casava-se com essa mesma senhora, moça, alma gêmea. Então, 3 vezes o livro lhe informa ali, Corolário, que ele foi cognominado santo na Igreja Católica. Não citou quais foram esses santos, mas disse que, para não entrar em pormenores. O fato é que ele lá no Rio de Janeiro, na Avenida Copacabana, número 99, segundo andar, meu amigo foi lá, inclusive, o ano retrasado, nesse prédio, né? Lá ele era culto, Diamantino Coelho Fernandes foi um homem culto, um homem interessadíssimo pela espiritualidade. Ele fundou diversos núcleos espiritualistas lá em Rio de Janeiro. Então, ele começou a psicografar as obras da nova ordem de Jesus, porque ele veio para isso, a missão dele era essa, psicografar, fundar a nova ordem de Jesus. Então, ele psicografou. A nova ordem é composta de 7 livros. Um foi psicografada metade na França, em avião, em 1885, e outra metade
em Buenos Aires, em 1910, por ali, aquele ano mais ou menos. É a vida de Jesus ditada por ele mesmo, que é esse livro daqui. Esse livro é fantástico. Olha, não existe obra mais importante no planeta Terra do que este livro. Não existe. Não existe. Sim, então ele começou a psicografar as obras de entidades que vieram trazer mensagem para nós, terrenos, que estamos passando em transição planetária, nesse momento dificílimo. Muito difícil esse momento. Vai piorar. Até limpar todo o joio. Até modificar a topografia da Terra. A topografia da Terra. Os mares, os montes, os vales, a submersão de terras, novos continentes, afundamento de outros, tudo isso. Então, ele, Diamantino Coelho Fernandes, começou a psicografar as obras, né? Da organização da Nova Ordem de Jesus, os 7 livros, 2 equivalem, um é de Maria, um é Nova Ordem de Jesus, que foi psicografado por Tiago. Tomé, que é o coordenador da Nova Ordem de Jesus, trazia as mensagens e ele psicografava. Tomé, escrevendo, mas o médium era Tiago, porque veio com essa missão. Então, Tiago psicografou todos os livros, excetuando esse Vida de Jesus, que foi, como eu disse, psicografado metade por Paulo de Tarso, que tinha o nome de Ovídio Rebolde, quando morava na Argentina, em 1910, e outra metade foi em 1885, na França, na cidade de Avião, por uma senhora denominada Senhora X, uma senhora que, pela leitura dos livros, a gente chega à conclusão quem é, mas não diz exatamente quem é. Então, Diamantino compõe toda a organização da Nova Ordem de Jesus. Então, no dia 20 de abril de 1973, 20 de abril, lá no Rio de Janeiro, Tiago morre, desencarna. Diamantino desencarna. É um acidente de carro, ele desencarna e ele foi chamado abruptamente para o mundo espiritual para se preparar para uma nova missão. Essa nova missão, de acordo com o livro, esse Corolário, que é de Maria, da mãe dele, há 2000 anos atrás, esse livro daqui explica como é. Essa nova missão que ele desencarnou assim, sem doença, abruptamente mesmo assim, rápido, foi chamado urgente para essa nova missão que ele está realizando já, mas não está concretizada. Será concretizada em 2050, porque Tiago, o apóstolo Tiago, nessa nova encarnação, a 9ª encarnação que ele está agora, ele foi chamado. 1990, ele encarnou aqui na Terra. Maria diz, a mãe dele conta ali no livro. 1990, ele reencarna na Terra, não sei onde. Deus permita que tenha sido no Brasil. Ele reencarna com essa nova missão que se concretizará no ano de 2050. Desculpe, irmão. Quando ele terá 60 anos. Quer dizer, 2050, 60 anos. Que ano nasceu? 1990. Morreu em 73, se preparou de 73 até 90, até 90, sim, 1990, para realizar essa missão que será efetuada em 2050, quando ele terá 60 anos. Informa o livro Corolário, que é a mãe dele que fala. A mãe dele é Maria de Nazaré. Foi, né? E continua como almas irmãs. Então, ele, antes dele reencarnar, ele psicografa todos os livros, que são esses aqui, o livro Forças do Bem, Apóstolo Tomé psicografa, é o espírito que escreve.
Médium é Diamantino Coelho Fernandes, como eu expliquei. Depois foi em 62, derradeira chamada, veja que nome, viu? Derradeira chamada. Também psicografia pelo apóstolo. O apóstolo Tomé psicografa, é a entidade que escreve, que manda a mensagem. Quem psicografa é o Tiago, Diamantino Coelho Fernandes. Então, esse daqui é sobre a última chamada, que a nova ordem de Jesus veio trazer essa última chamada. Para que essa última chamada? Para abrir os olhos das pessoas, se voltarem para Deus, para Jesus, para a caridade, para o amor ao próximo, porque nós estamos nos derradeiros momentos da transição planetária. Tem o chamado Vida Nova. É um livro composto de 51 mensagens de entidades que foram... Jesus fez aquele chamado aos espíritos de luz para que eles, se eles quisessem, poderiam dar uma mensagem para nós aqui da Terra devido a essa transição que está acontecendo, começou. Então, 51 entidades se apresentaram e é um livro muito, muito interessante. Entidades que vocês conhecem da história do Brasil, algumas da história de outros países. Então, tem outro também, outro livro, é Lucidário. Lucidário quer dizer esclarecimento, psicografado por Tiago, porém as mensagens são do apóstolo Paulo de Tarso, que é foi o maior divulgador do cristianismo até hoje. Tanto naquela época, que ele foi que expandiu o espiritismo, o catolicismo, cristianismo, não digo catolicismo, não, cristianismo, naquela época. E hoje em dia ele vive nessa luta constante, sempre foi. É o maior divulgador do cristianismo, do Cristo verdadeiro. Porque o Vaticano também divulgou, mas divulgou aquele cristianismo pomposo, sabe? Vaidoso, que é mais milagreiro. E isso incomoda Jesus. A vida de Jesus foi feita para isso, para esclarecer. Ele esclarece na vida de Jesus, ele esclarece a vida dele, a mensagem dele. Para quê? Para explicar. Porque o clero romano fez o que quis, né? Escreveu o que quis. Eram 44 evangelhos, 100 anos após a morte de Jesus, existiam 44 evangelhos, 12 apóstolos, 44 evangelhos. Então, o clero romano, naqueles concílios de Trento, concílio de Nicéia, etc., resolveram dali, não, vamos colocar esse, para fazer um Jesus mais imponente, mais milagreiro, mais... Não, Jesus não aceita isso, Jesus não gosta disso. E magoa ele diz, eu fico magoado de me chamarem milagreiro. Eu nunca fiz milagre, meus filhos, eu nunca fiz milagre. Eu jamais poderia transgredir as normas do meu pai. Meu pai é perfeito. Eu jamais fiz milagre. E eu não me incomoda vocês terem fé baseado no Jesus que não é verdadeiro. É isso que ele diz no livro. Ele diz que incomoda ele. Então, quem lê esse livro, A Vida de Jesus, que deve ler, porque é um livro, é a mais importante obra de todos os tempos. Olha que eu li muito. Eu nasci numa família espírita, meu pai trabalhava com materializações de espíritos, tinha um médico chamado Dr. Kempler, que faleceu, desencarnou na Primeira Guerra Mundial, ele vinha, eu não vi, eu era pequena ainda, crescendo, ele vinha e fazia cirurgias, eu tenho fotos, Dr. Kempler, materializado, numa reunião de senhores, tudo... Meu pai trabalhava com isso, então na minha casa o espiritismo é uma coisa comum. Os fenômenos de transporte, cirurgias assim, por cima de uma fotografia, fazer cirurgia numa fotografia, no Rio de Janeiro, o paciente no Rio de Janeiro e ele em Recife. Então, o espiritismo é uma coisa comum. Como eu expliquei anteriormente, o mundo espiritual para mim é mais verdadeiro do que o mundo material. Eu sou assim.
Viu? O experimento espiritual é verdade. O daqui é que é uma verdade passageira. O daqui, a matéria. O lá não. O lá é uma verdade permanente, evolução permanente. Então, outro livro fora elucidado, que é de Paulo de Tarso, é Corolário, que é o de Maria de Nazaré. Mas ela começou em 1967 a psicografar o livro, lá no Rio de Janeiro, na casa do Tiago, e terminou em fevereiro de 68. São 83 capítulos nesse livro daqui. Vou botar perto para você ver que imagem. Maria, ela é nossa protetora, ela é assistente direta de Jesus. Ela diz no livro: eu sou anexa a Jesus, que vocês me pedirem, meus filhos, diz no livro, que eu não consegui realizar por motivos óbvios, eu vou ao meu filho. Ela diz no livro. O livro em si é fantástico. A Nova Ordem de Jesus é uma instituição cristã, espiritualista, que eu me sinto honradíssima de aceitar, não é de acreditar, de aceitar essa verdade. Entendeu? Eu não acredito, eu vivo a Nova Ordem de Jesus e jamais deixarei, com a ajuda de Deus, é claro. Então, essa parte das obras, são 7 obras, das quais 4 é em função da transição planetária. Mais para adiante, meus irmãos, mais para adiante, quando eu não tiver mais assim, essa conversa, que não é da Nova Ordem de Jesus, é o que reúne, são informações que está se reunindo na Nova Ordem de Jesus. Depois eu vou passar para realmente falar sobre as informações. Maria Madalena, ele falou sobre Maria de Madalena, ele falou sobre na ocasião que ele morreu. É fantástico. Eu vivo isso, eu vivo. Então é o seguinte, viu? O Diamantino Coelho Fernandes morreu, né? Lá deixou, ele naquele momento no Rio de Janeiro, a nova ordem, que ele fundou a Nova Ordem, Jesus deu ordem, vá ao cartório, tá aqui escrito nesse daqui, vá ao cartório e oficialize essa organização. E ele foi e fez isso. Então, ele tinha Diamantino Coelho Fernandes, no Rio, tinha diversos adeptos em diversas partes do Brasil, inclusive do mundo, inclusive da África, porque na África do Norte tinha um núcleo que aceita a Nova Ordem, que professa a Nova Ordem. Então, ele que fez, Diamantino Coelho Fernandes. Tinha um adepto da Nova Ordem que morava no Espírito Santo, chamado Emílio Richardet. Faleceu, em 2005 ele faleceu. Esse senhor resolveu, quando Diamantino faleceu, desencarnou naquele acidente que foi chamado com urgência, ele abriu um núcleo, ele conseguiu recursos, comprou um imóvel em Brasília e abriu uma Nova Ordem oficialmente em Brasília. Eu estive lá diversas vezes. E esse Emílio Richard lutou para a Federação Espírita aceitar essa verdade e negativo, né? Mas eu vou lutar ainda. Eu, Marlene, vou lutar. Vou dar continuidade. Então, no ano 2005, o Emílio Richard de Brasília desencarnou. A secretária dele, que arrumava todo o ambiente para que tivesse reuniões nas quintas-feiras, às 9 da noite, é a hora em que Jesus pede que houvesse reunião, porque nesse momento, de 9 até 9h10, 9h15, uma onda de energias positivas saiu do Polo Norte, envolvia o planeta até o Polo Sul. Mas no momento, não, no momento é sempre, essa energia é constante, que ele explica no livro. Em momentos de calamidades públicas, qualquer evento assim, negativo, essa energia fica constante, é o caso. Então, em 2005, ele faleceu. Apareceram algumas 5 pessoas para 2005, para assumir a direção da Nova Ordem de Jesus. Dentre os candidatos, tinha um que já era da Nova Ordem, de longe, um que mora em São Paulo. Ele tem uma editora na casa dele. Ele, graças a Deus, trabalha para a Nova Ordem de Jesus. Ele é que edita os livros da Nova Ordem de Jesus.
Todos os livros que eu compro, eu não vendo livro, eu faço doação de livros. Fazia, porque agora, todo grupo que eu entro, todo amigo meu, eu dou livro. Ganho muito pouco, mas graças a Deus, eu gasto com livro. Gastava. Agora, possivelmente muita gente eu não consigo. Eu fiz um grupo já aqui, estou pensando em fazer um grupo em Uberlândia, porque já estou com um contato lá. Então, esse Darcy venceu, ele é o diretor da Nova Ordem, está lá, eu compro livro a ele sempre, dou presente de livros, quando eu estou aniversário, amigo, um conhecimento, eu conheci Palmelo, em Palmelo eu dei muito livro a muita gente, não gasto em nada, só em livros, graças a Deus. Então, essa Nova Ordem, um dia, eu era adepta de Paulo de Tarso, eu não conhecia a Nova Ordem, até um momento em que eu cheguei em Brasília, porque eu li o livro de Paulo de Tarso e mudei minha vida. Aí eu pensei, eu vou sair da praia, eu vou sair perto de praia, em Recife. Aí o que fiz? Abandonei minha filha estudava medicina, meu filho estudava engenharia, depois administração, largou tudo. Ela veio terminar medicina em Goiânia e eu vim para Brasília, porque o local, a informação saiam do litoral, que o mar vai invadir, e outras coisas mais. Aí o que fiz? Vim para Brasília, cheguei lá, passei necessidade demais, eu tinha um filho pequenininho ainda, tornei-me mãe dele com as graças de Deus, meu filho maravilhoso, trouxe ele com 2 anos, eu tinha que cuidar dele, tudinho. Conclusão é que eu venci, meus irmãos, eu venci. Muitos obstáculos, falta de alimento, falta de comida, falta de recursos. Meu marido ficou com raiva de mim, não mandou nada para mim, porque ele não entendia. Ele nasceu em Casablanca, um país muçulmano, ele não sabia o que era Jesus. E eu, apaixonada por ele por mim, nós somos almas gêmeas, constatado mesmo, depois eu falo sobre isso. Mas eu vi, ele ficou, e eu com o coração pesaroso, muitas vezes chorava assim calada, meu Deus, acabei com a minha família, mas não, eu fui firme, meus irmãos, eu venci todos os obstáculos, graças a Deus, com a ajuda da espiritualidade. Vim conhecer, faltam 7 minutos ainda, vim conhecer a Nova Ordem em Goiânia, depois que cheguei aqui em Goiânia, porque meu marido veio depois de 3 anos, foi fazer companhia a mim lá em Brasília, eu cresci em Brasília, fiz concurso, passei na melhor empresa do Brasília, concurso público de Brasília. Depois que eu fiz pedido de missão, eu dizia, não vim trabalhar, eu vim aprender a plantar. Comprei uma chácara e comecei a plantar. Meu marido veio e nós ficamos, eu somente voltada para a Nova Ordem de Jesus. Sim, para Paulo de Tarso, não conhecia a Nova Ordem. Meu marido ficou doente, chegando em Goiânia, aí foi que eu vim conhecer a Nova Ordem. Cheguei lá, conheci, fui lá, visitei, aí foi quando conheci a Nova Ordem de Brasília, aquele cujo titular era Emílio Richard, que havia morrido em 2005. O que aconteceu? Um dia eu olhei para minha amiga lá no prédio, é um salão grande, tinha uns livros jogados pelo chão. De lá de cima eu olhei assim e disse, Corina, que é aquilo? Essa maneira veio um carregamento de livros lá da sede e jogaram aí nas caixas. Eu disse, mas não está em caixa, está tudo no chão. É porque espalharam-se. Aí na segunda vez que eu estive em Brasília, eu desci a escada e fui ver. Estes livros pertencem a Tiago. É esse livro que estão comigo. Eu estou constante ali, estou com mais livro ali e mais livro ali. Todos pertencentes a Tiago. É o acervo de Tiago. Então, eu peço às entidades que, se Tiago nasceu no Brasil, que encaminhe para eu devolver o livro dele. Livros fantásticos, livro de 100 anos. Livros que ele achou básico para a constituição da Nova Ordem de Jesus, naquele momento, em 1950, mais ou menos. Entenderam a responsabilidade minha com esses livros?
Eu limpei, comprei remédio, limpei, botei no sol, estava tudo jogado, espalhado pela ação. Já desfalcado, muitos foram desfalcados já antes, e agora está tudo encaixotadinho, tudo bonitinho. Coisas importantes nesse livro. A diária de Paulo de Tarso, quando ele estava no Mediterrâneo, divulgando o cristianismo. A diária, escrito, que está arquivado no Vaticano. Tem o livro dele, tem um livro, Paulo, os quatro apóstolos, tem livros que são a joia. Minha gente, faltam somente 4 minutos. Lamentável. Eu poderia falar muito aqui sobre isso, mas o tempo não fica muito lamentável. E eu estou sozinha também, né? Sabe que nós estamos em quarentena e eu não tenho ninguém. Quem me ajuda é a esposa do meu neto, eu não tenho ninguém. Eu também, com a minha idade, eu não tenho nenhuma desenvoltura nessas negócio eletrônica, não tenho nisso. Não tenho, isso é a minha novidade. Eu não sei, a minha bisneta com 7 anos é que me ensina e eu não aprendo. Ela me ensina e eu não aprendo. É assim, é o momento, é a minha idade, né? Não está com isso. Quando eu voltar outra vez, futuramente, eu serei técnica, mas hoje em dia não. Então, meus amigos, é esse. Cada semana, se Deus me ajudar. Agora, eu sinto querendo que eu não faça. Querendo que eu não faça. Problema ali. Mas eu vou para frente. Não adianta, eu vou. E não é somente agora que eu vou. Quando eu desencarnar, eu continuarei. Já estou treinando psicografia. E meu marido, esse Jorge, que era muçulmano, agora ele sabe quem é Jesus, está estudando tudinho. Ele disse a mim, vamos, quando você desencarnar, eu desencarnar, nós vamos para o grupo de Dr. Edilon Fernandes. Eu tenho um grupo aqui em Goiânia. O nosso mentor chama-se Dr. Edilon Fernandes, um escritor. Tem uns 10 a 20 livros psicografados que versam sobre a mediunidade. E eu estou aprendendo muito com ele. Entendeu? Então, esse grupo daqui de Goiânia são pessoas que me descobriram. Eu ia morar de vez em Palmelo, porque Palmelo é o solo mais espiritualizado que tem no Brasil. Eu fui lá umas 6 vezes. Criei grandes amizades lá, fiz. Mas ia para lá, quando eu me arrumei toda para ir, aí chegou, me telefona, é da Nova Ordem. Eu disse, fiquei boba. Quero conhecer a senhora. Aí vieram aqui, ficaram boba, assim, não é possível, Tiago pegou nesse livro, está tudo comigo, e o meu ciúme desse livro, não, pertence a Tiago, não pertence nem a mim, nem a ninguém não, é a Tiago. Então, a minha luta é essa, meus irmãos, é manter o nome da Nova Ordem de Jesus divulgado. Minha missão é divulgar a Nova Ordem de Jesus, não é eu aprender, desde 1982, que eu estou lutando pela Nova Ordem de Jesus. Então, espero que vocês vivam na paz de Deus, que Jesus Cristo ilumine as suas cabeças, as suas mentes, de vocês e da família. O tempo expirou. Fiquem com Deus.